Bem-vindos ao Bicast, espaço onde fé, cultura e curiosidade se encontram por aqui. E hoje nós estamos aqui muito bem acompanhados, né? Guilherme Augusto, sempre com a gente, e Pastor David. Dá um cumprimento à galera aí. Buenas, galera, que alegria estar mais uma vez aqui, mais uma semana, e com um convidado especial aqui, um pastor da nossa casa, Pastor David, muito abençoado. Eu gosto muito já vou abrir aqui, já vou falar bem, já gosto muito de ouvir as palavras do pastor. E hoje, qual é o tema, Jaziel? Qual é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre vida cristã de forma prática. Nós vivemos em um mundo cada vez mais diverso de crenças e valores. Como se portar no meio de tantas diferenças ou de pessoas diferentes? E nós estamos aqui muito bem acompanhados com alguém que vai ter uma base muito boa para falar sobre isso, que é o Pastor David. E já desde o início, para te já cumprimentar todo mundo, Pastor David, e falar um pouquinho sobre quem é o David, né? Já fala para nós quem é o David e como é que no meio da tua caminhada tu encontrou Cristo. A gente gosta muito de saber desse encontro, desse testemunho de fé, para nós sabermos como que Cristo te encontrou, desde quando tu caminha com Ele, né? Conta um pouquinho para nós então. Bem, primeiro quero agradecer esse convite, né? Para mim é uma honra estar sentado aqui e participar esse encontro, vamos dizer assim, né? Onde reunimos assuntos pertinentes à palavra, levando luz, esclarecimento, né, para os nossos ouvintes. Quero de coração agradecer a vocês, né, e até mesmo esse canal que Deus tenha aberto dentro do nosso ministério para levar essa palavra, né, aos corações. E então, eu sou o quarto filho de uma família de 5, né? Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, e eu sou o quarto dele. E venho de uma família com uma base já cristã, evangélica, embora que algum tempo essa família passou desviada, né, dos caminhos do Senhor. Mas nós temos uma base, meu avô era evangelista, a família da minha mãe, ela vem de uma base evangélica. E quando a minha mãe retornou aos caminhos do Senhor, eu já estava ali com a idade de 8 anos. E então eu fui praticamente criado dentro da igreja. Com 8 anos, com 12, seguindo o costume, né, da denominação a qual eu servia. Já fui batizado nas águas. E desde então a gente vem buscando, né, servir ao Senhor. E pertinente ao assunto que nós vamos tratar, buscar meios de transmitir essa transformação de vida, essa renovação, porque o Evangelho trata disso, né? Uma mudança, uma renovação. Sou casado, tenho uma mulher muito especial, enorme, não só em estatura, mas em coração, a minha esposa Yuli. Sou muito grato a Deus, porque Deus nos uniu, né? Foi algo muito impressionante. Não é um assunto de hoje, mas Deus nos uniu, vamos dizer assim. Geramos desse casamento 2 filhos, né? A Sara, a Mabel, e o Dominique. Bênção também nas nossas vidas, promessas de Deus. E estamos aqui nesse ministério hoje, servindo ao Senhor e tentando fazer o melhor possível. Amém. É um prazer imenso, né? Nós estarmos juntos servindo a esse Deus e, como o Gui falou, uma palavra abençoada sempre que o Pastor David tem trazido para nós. Como é que diz? A gente é um pouquinho mais velho para dizer que a gente é jovem, né? Mas parece uma linguagem mais atual que fica com mais fácil entendimento. O pastor falou que, né, como encontrou Jesus, já veio de família cristã, então logo eu nasci em família cristã também. A gente sabe que a gente já vai tendo o costume, né, de frequentar a igreja, de estar lá, os costumes e tudo mais, mas tem um momento da nossa vida que a gente encontra realmente, de fato, o nosso Cristo. Né? Tem uma frase que é muito pertinente, que Deus não tem netos, né? Ele tem filhos. Então tem um momento que a gente se sente filho. Tu consegue contextualizar qual foi o momento que tu teve esse encontro que te aproximou mais ou te fez ter esse entendimento de que agora tu também podia chamar ele de pai, que tinha esse sentimento de filho com ele? Esse encontro verdadeiro com Cristo? A referência, assim, quando eu estava estudando já a faculdade nessa época e eu fui obrigado a sair daquele ambiente cristão que eu fui criado, né? E fui levado a um outro lugar. Eu saí da cidade do interior onde a gente morávamos
E então fui para uma capital. E como você falou, nós acostumamos com o evangelho, né? Como a gente cresce dentro de um lar cristão, a gente traz ritos, traz costumes, traz toda essa bagagem evangélica, que em todo não é ruim, já nos separa de muita coisa do mundo, né? Sim. Mas como você falou, existe aquele momento onde a gente se depara com o ser humano que a gente é, a realidade humana, que nós somos aquela pessoa que é dependente de Cristo, pecador, miserável. E foi exatamente nessa fase da minha vida, eu devia estar ali com os meus 19 para 20 anos. E comecei a frequentar uma denominação nessa altura, onde o meu pastor, que carrego ele, né, no coração, ele foi referência para mim, ele tinha um estilo de pregação que confrontava, ele batia de frente. E quando ele confrontava com a palavra, eu refletia nas minhas atitudes. E ali eu fui entender, assim, que embora eu estar dentro de um lar cristão, eu precisava de ter aquele encontro com Deus. E é um encontro que não é, assim, algo que ficou lá atrás. É algo que se renova todo dia, né? Todo dia a gente olha assim e fala, meu Deus, eu preciso de mudar nessa área, meu Deus, eu preciso de ti nesta área. Sim, eu sou grato por tudo isso, e a gratidão nos leva a ter essa transformação de vida, né? Uma pessoa que ela frequenta uma denominação, vamos dizer assim, que ela busca o cristianismo, e a gratidão por Cristo não transforma a vida dela, ela nunca encontrou Jesus. Amém. Porque eu acho que o sentimento mais forte que nos leva à transformação é a gratidão, né? Você quer mudar porque você reconheceu que você precisou dele e ele te estendeu a mão da forma que você se encontrava. Verdade. Então vamos entrar um pouquinho no nosso assunto, né? Não que isso não seja importante, como disse, só para que conheçamos um pouquinho mais do Pastor David, saber um pouquinho da tua história, claro que de forma muito resumida, né? Mas quem sabe em um outro momento e num assunto mais pertinente a gente possa também estar trazendo todo esse testemunho de vida e até mesmo de casamento, né? Que eu fiquei agora até curioso saber dessa promessa aí de como tudo aconteceu, e quem sabe a gente vai trazendo numa próxima oportunidade também. Mas o assunto hoje é vida cristã na prática. Uma das coisas que a gente, né, vive e convive, o mundo ele está crescendo em diversidade. Diversidade de religião, de princípios, pessoas que se portam, né, diante de alguns ensinamentos, isso de diferentes culturas de religião, de criação da cidade, do estado. Cada lugar tem o seu jeito, né? E a gente precisa aprender a conviver, né? Conviver sem ter esses conflitos que muitas vezes não levam a lugar nenhum, afastam ao invés de se aproximar. E nós conhecemos a palavra e sabemos que quando Jesus andou, né, na terra, o que ele fazia? Ele tentava se aproximar de todas as pessoas. Ele sentava na mesa com o pecador, ele sentava na mesa com o religioso, ele estava em todas as mesas para que todos tivessem a oportunidade, né, de receber aquela palavra. E foi uma coisa que aqui em off nós estávamos conversando, que nós temos que tirar as barreiras que impedem de nós levarmos a palavra até as outras pessoas. Eu quero, né, passar um pouquinho aqui essa pergunta e Guilherme fala um pouquinho para nós e depois o Pastor David também vai estar comentando sobre isso. O que é, né, uma vida de um cristão hoje na prática? Como é que a gente deve se portar, né? E se vocês já quiserem dar algum exemplo, senão mais na frente eu vou estar perguntando também, como é que a gente tem que se portar depois do domingo, após o amém, após a bênção apostólica, né? Na nossa igreja aqui o pastor Gilber fala, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e dá uma boa noite, a gente tá despedido. E aí como é que a gente faz na segunda-feira? Como é que a gente acorda? Qual o sentimento que a gente tem que ter? Como é que a gente se porta? Vamos entrar nesse assunto um pouquinho, né? A segunda é a batalha, né? Domingo a gente se prepara, a gente treina, mas na verdade na segunda que é difícil, né, ser cristão, né? Porque dentro da igreja é mais fácil ser cristão, né? É literalmente a prática que a gente tá falando, né? Porque você tá no meio que todos são iguais, todos estão com os mesmos objetivos. Dentro de uma igreja ninguém quer confusão, todo mundo tá ali para buscar Deus, né? Mas na segunda-feira tem trânsito, tem fila, tem, né, gente que não concorda contigo, então é mais complicado. Uma das coisas assim que a Bíblia fala, né, que quer comer, quer beber, faça tudo para a glória de Deus.
E se a gente pensar que... A gente já falou já em outros podcasts, né? Da questão do cultivo, né? Se a gente pensar que tudo que a gente faz é um culto a Deus, né? E tudo que a gente faz a gente pode glorificar ou a gente pode desagradar a Deus. É bom que a gente pense em cada, né? Em cada... Todas as decisões, cada ato, né? Cada decisão durante o dia, né? Colocar a Deus, né? Por isso que a gente tem que orar sem cessar, né? Porque se a gente está orando sem cessar, a gente está lembrando de Deus, a gente está colocando Deus como plano. E daí quando tu pensa que tu pode dirigir para a glória de Deus ou não, né? Tu pode trabalhar para a glória de Deus, né? Tu dar o teu melhor no teu trabalho, tu se dedicar. E daí, só que aí que tá, né? Aí torna as coisas mais difíceis, né? Porque seria mais fácil fazer como todo mundo faz. Mais uma segunda-feira, eu só vou cumprir meu horário, eu não tô a fim de agradar ninguém hoje não, né? Mas a gente, como cristão, tem que aprender a ser diferença, né? Ser sal e ser luz. Resumindo, né? Ser cristão na igreja, no domingo, é fácil, tá bom. Mas e no ambiente de trabalho, na faculdade, né? Conforme tu comentou que foi o pastor David onde encontrou, no período que encontrou verdadeiramente a Cristo. Como é que a gente se porta nesse dia a dia? Pastor David, como é que é ser um cristão com todas essas dificuldades que o Guilherme falou e continuar dando um bom exemplo, né? Sendo um representante? Eu penso assim que a própria palavra ela nos diz, guardar a palavra no teu coração para não pecar contra ti, Senhor. Eu tenho um versículo que às vezes é como se fosse um sinal de alerta. Ele está no livro de Hebreus, no capítulo 12, que diz assim que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. Então, assim, é um alerta. Né? Assim como na sinaleira tem aquele amarelo que acende ali para nós dizendo que vai mudar a estação, né? É bom a gente se preparar para parar. A gente lembrar que a gente está cercado por essa nuvem de testemunho. E essa nuvem de testemunha, ela está ali para, eu digo assim, te testar. Né? O sinal de alerta que acende na minha mente é você saber que quando você vai para dentro de um ambiente de trabalho, no meio da faculdade, no meio dos seus parentes, dentro da tua casa, você está em todo o tempo passando por um teste. E esse teste, vamos dizer assim que o objetivo dele é fazer com que Cristo resplandeça na sua vida. Né? É óbvio que nós somos seres humanos. Muitos desses testes nós vamos reprovar. Né? Quem nunca passou num sinal amarelo chegando no vermelho, né? Chegou no amarelo, em vez de frear, acelera. Vocês estão falando de hoje? Então, essa é a realidade de vida do cristão. Mas se a gente tem vamos dizer assim, esse amarelo na nossa mente, nós já vamos, né? Ter um cuidado a mais, né? Cuidado. Isso já estava anotado na minha segunda pergunta e eu já quero linkar aqui, né? Porque como a gente pode... E eu vou falar assim, vamos ser bem práticos, bem trazer exemplos, quem sabe, do dia a dia de vocês. Como é que a gente mantém o amor e o respeito com as demais pessoas que às vezes nem compartilham da mesma fé que a gente? Um exemplo bem claro, né? No trânsito. Muitas vezes o cristão se transforma. Como é que a gente faz para manter isso? Existe, como é que diz? Existe uma receita para que a gente lembre em todo momento de Cristo? O Gui falou em orar sem cessar. Será que essa é a decisão? A gente tem que estar em todo momento em oração, a gente tem que estar em todo momento lembrando que Jesus está com a gente. Como é que a gente faz para não sair o palavrão naquela hora, para não alterar? E às vezes o palavrão já é o ápice. Mas até aquele pensamento de raiva, né? Porque a pessoa ali freou na minha frente, porque... E isso não só no carro. Quem sabe, né, vocês tragam até algum exemplo prático, porque tu nos falou aqui que a palavra boa é aquela palavra que vem em confronto e traz mudança. Só que às vezes tem coisas contra a palavra que nos confrontam e nos fazem mudar. Né? Um exemplo prático aqui, se viesse alguém com... nós até comentamos em off aqui também no início, né? Alguém vem vender alguma coisa roubada pra ti. Isso é uma coisa que vai totalmente contra os nossos princípios. Mas aí ele vem de confronto, às vezes, com uma dificuldade financeira que tu tá, era o presente que tu podia dar para um filho, tudo isso. Como é que a gente faz, resumidamente, o que a gente faz
como que a gente pensa, qual é a base que a gente vai usar para não cair nesse erro? Para não cometer esse erro e continuar com os nossos princípios que, em tese, deveriam ser invioláveis. Tem algum exemplo disso, Gui, que já passou pela tua vida, que já aconteceu? Acho que é treino, né? É todo dia. A palavra é muito disso, porque cada vez que a gente lê, ela se renova, né? Cada vez a gente toma um laço diferente. O pastor fala também, né? O pastor Gilbert fala bastante que o maior inimigo é quando a gente acorda de manhã e se olha no espelho, né? Se a gente conseguir vencer nós mesmos, já é uma grande vitória do dia, já, né? Até da questão do trânsito ali, eu vi um pregador falando que tem a questão do exemplo de fora, né? Que tu pode, né? Tu vai buzinar, tu vai xingar. E até minha esposa sempre fala, quando eu tô querendo passar ali do limite, não esquece que tem um adesivo da tua igreja atrás do carro. Isso é um bom também. Porque aí tu vai pensar duas vezes, ou a da empresa também, né? Pô, tem um adesivo da tua empresa ali, como é que tu vai saber que tu é cristão, vai procurar a tua empresa, tá dando mau testemunho, né? E daí, e a outra coisa a tua esposa tá dentro do carro. Os teus filhos estão dentro do carro. O exemplo, esse o né? exemplo, né? E daí como é que tu vai falar depois pro filho, pra esposa, não, vai, dirige mais devagar, ou não xinga, se tu não consegue dar o exemplo, né? Então, são alertas que a gente tem que colocar. E até um desafio, assim, né, que eu já passei já da questão dessa... Quando a gente é confrontado com algum erro, com alguma coisa, durante o dia a dia, né? Alguns anos atrás, o Jazel até que me lembrou, eu trabalhava numa loja, eu era gerente de uma loja. E daí, depois que eu trabalhava também na parte financeira, caixa e tal, eu não sei se, na verdade, se naquela época eu era caixa ou era gerente ainda, mas independente, eu recebi um pagamento grande, um valor alto, e era de um cliente já conhecido da casa. E entre as cédulas, tinha cédulas, eu não lembro quantas, mas minha memória não é muito boa, que foi o Jazel que me lembrou, inclusive. Mas eu não lembro quantas cédulas de R$50 que tinha falsa no meio. E, claro, identifiquei na hora, né? Livrei ali a empresa e devolvi a nota. E daí até na hora eu falei, eu acho que seria melhor já a gente rasgar, a gente jogar fora e tal. Só que não aconteceu, lógico, a pessoa pegou a nota de volta. E daí eu já pensei na mesma hora, não, ele vai passar isso em outro lugar. Se ele tentou passar aqui, que é uma loja conhecida, provavelmente vai passar isso em outra loja. E alguém vai ser prejudicado, né? E eu liguei para o momento, foi uma ação assim enérgica, né? Foi uma coisa, cara, o que eu vou fazer agora? Eu avisei a brigada, olha, tem um carro placa tal, ele tem notas falsas e seria legal resolver. E para mim isso é um grande problema, para a loja, na verdade, né? Porque eu poderia simplesmente ter deixado ali. Mas ter passado para um outro fornecedor, né? Poderia ter deixado para ou né, deixado ele ir com as notas e ia passar para uma outra pessoa e prejudicar outra pessoa. E daí ele voltou na loja depois, bravo, tentou me achar, me xingar. Eu tive que ir lá em Porto Alegre depois na Polícia Federal para dar depoimento do que aconteceu. Só que são essas pequenas coisas, né? Que é a gente denunciar de certa forma o pecado, as coisas erradas, né? Porque se a gente começa a deixar pequenas brechas de erro, né, durante a vida, nos nossos negócios, no nosso emprego, né, na nossa família, isso aí vai de confronto, que evangelho é esse que nós falamos, que nós pregamos, né, que nós acreditamos, que Jesus é esse que ensina a ser reto, andar num caminho reto, que nós falamos e a gente não consegue colocar em ação, né? Então são coisas que a gente... que às vezes não é confortável fazer, né? Não é bom fazer, mas são coisas necessárias e, como tu falou antes, parece que provas, né? Parece que a gente está sendo provado mesmo para ver se a gente vai passar para uma nova etapa ou não, né?
São princípios inegociáveis que muitas vezes são negociados, né? Não deveriam ser negociados. Pastor David, que atitudes, né? Simples que mostram a nossa fé e, de certa forma, a gente não precisa pregar um sermão para isso. Não precisa estar em cima de um púlpito. Conta para nós algum exemplo ou o próprio testemunho de vida, né? De coisas que tu vivenciou que demonstram essas atitudes de fé que tu utiliza para não se corromper, né? Com este mundo ou com as coisas que são oferecidas a nós. Falando a respeito, né, de você encontrar, né, algo que não é seu, de você se posicionar dentro de uma situação como essa, né? É admirável o posicionamento do Guilherme. Ele citou uma palavra ali que eu acho que é talvez a chave, o treinamento. O quanto que nós estamos disponíveis para treinar isso? Porque nós não estamos aqui pregando que somos super-heróis. Não, né? O cristão ele não é super-herói. Então, é saber que nós vamos ser testados todos os dias e quando nós reprovarmos, nós temos esse sentimento de mudança. Não, na próxima eu não vou fazer isso de novo. Verdade. Né? Na próxima eu vou tentar uma bandeira ali, um alerta, né? Vou tentar, porque assim, já acredito que inúmeras vezes fomos testados, né? Diante de situações assim. Não igual a tua, né? Porque envolveu empresa, mas do nosso dia a dia, né? De às vezes você passar num lugar e ver a pessoa perdendo algo e ali dar aquela, né? Vamos dizer assim, afanada no que é dos outros, viu que aquela pessoa perdeu, mas você vai ali, não, olha aqui, ó, acabou de cair isso aqui do teu bolso, né? Entrega para a pessoa. E são tipos de atitudes que a gente vai amadurecendo e vai entendendo, porque tem pessoas que às vezes vê isso aí como uma oportunidade. Sim. Né? Vê isso aí como uma oportunidade. Perdeu ali, deixou para trás, agora é a minha vez. Deus me abençoou. Quando, na verdade, você tem que entender que você precisa ter um posicionamento diferente, né? Graças a Deus, assim, em meio aos testemunhos ruins, na minha longa vida, vamos dizer longa não, né? Meus 30, não vamos né? falar. Mas, assim, os lugares que eu passei trabalhando, eu sempre me preocupei de deixar um legado, assim. A pessoa falar assim, não, ele esteve aqui, mas ele representa aquilo que ele prega. Diante de algumas situações onde talvez eu não acertei, como a gente falou que é um treinamento, procurava, assim, não chamar a pessoa, olha, eu fiz errado, então me perdoa, né? Ao ponto, assim, de engraçado, que eu nunca chegava no meu serviço, no meu dia a dia, e precisava de falar com a pessoa, eu sou evangélico. É uma coisa que eu tenho no meu coração, de não falar para as pessoas assim, eu sou evangélico. No dia a dia a pessoa descobre, você serve a Deus. Isso é mais interessante, entendeu? Mais interessante porque, além de dar um tempo para que as pessoas reconheçam a tua humanidade, elas vão aprendendo contigo. Eu já trabalhei em lugares onde as pessoas às vezes chamavam para orar, olha que assim, para orar. E foi uma coisa que eu aprendi lá atrás. Uma vez eu estava andando com a minha irmã numa calçada no centro lá da capital onde eu morava, e a gente estava conversando a respeito dessa coragem que a gente tem de testemunhar a Deus. E aí ela falou comigo assim, David, você tem coragem de orar para uma pessoa no meio da rua? E daí eu inflei o coração e falei assim, tem. Aí no meio da rua, por que não? Não demorou 2 minutos. Apareceu um rapaz assim, que estava atordoado. Você via assim que estava bem abalado. E aí ele começou a relatar os problemas que ele tinha e falou comigo assim, ora por mim. Aí na hora minha irmã me olhou, de canto de olho assim. Falou assim, tu falou isso ali atrás. Ela não falou nada, mas eu entendi. Entendeu? Sim, só no olhar. E aí eu falei, vou recuar agora? São testes? Aí eu cheguei, chamei ele para mais um canto. Falei, não, eu quero orar por você. E fiz uma oração naquele dia e falei assim, com ele assim que, por mais difícil que fosse a vida de uma pessoa, Deus sempre dava a chance de recomeçar. E através daquela oração, aquele homem se quebrantou no meio da rua, a tal ponto de depois eu acompanhar ele por um período de 15 dias e conseguir internar ele numa casa de recuperação. Nossa, que benção. Então, assim,
É esse tipo de prática que nós temos que ter como cristão. Eu penso assim, se você assumiu um relacionamento com Cristo a ponto de você não medir consequências, você precisa de assumir esse tipo de atitude, né? Então, para mim naquele dia assim foi um baque, né? Porque eu não esperava que fosse tão rápido. Uma pessoa assim, eu tenho uma certa vergonha, uma timidez, né? Mas eu venci naquele momento ali. Amém. E quantos cristãos que eu presenciei, que às vezes nós, dentro do trabalho, testemunhavam a fé próxima à nossa, vamos dizer assim, talvez não na mesma igreja, denominação. E às vezes o patrão chamava para orar e a pessoa, não quero. Uma oportunidade desperdiçada, né? Ora você, não quero. E aquilo assim, mexia comigo, sabe? Sim. Aí eu esperava um momento em que ele falava, então vamos pedir pro David orar. Aí eu erguia a voz em oração e orava. Abençoava aquele ambiente. Eu cheguei a ter uma oportunidade de a minha patroa, no lugar onde eu estava trabalhando, ela falava assim comigo, assim, David, tu pode chegar uns 15 minutos antes de nós começarmos o trabalho aqui e orar pela empresa? Nossa, que legal. E orar pela empresa, e eu fazia aquilo ali com temor, com amor, às vezes até um pouquinho envergonhado, porque às vezes chegavam outros funcionários, me viam lá no meu cantinho orando pela empresa, orando por aquele dia, pedindo a Deus que livrasse os funcionários, porque nós mexemos com equipamentos, né, de perigo, né? sim. E orava para Deus livrar aquelas pessoas, e a gente vê o quanto que é complicado se a gente deixar a nossa natureza humana tomar conta de nós. Sim. Mas ao mesmo tempo é fácil se a gente colocar como princípio aquele treinamento que tu falou. Essa é a prática de sermos sal e luz, como diz a palavra, né? De a gente fazer a diferença no ambiente em que nós estamos. Como é que diz? A teoria, de certa forma, é fácil, né? Se você desse um exemplo na igreja, no culto de domingo, gente, ó, recebeu a nota falsa, o que faz? Todo mundo levanta a mão e responde, não, tem que avisar, não vai pegar, não vai passar pra frente. Mas na prática, muitas vezes, quem sabe, muitas pessoas que estão nos escutando aqui já pegaram a nota falsa, sabiam que era falsa, e eu vou colocar no meio das outras aqui, porque eu não vou perder, né? Sempre é esse sentimento, não, eu não vou perder, vamos enrolar outro, vamos passar pra frente. E tantos outros exemplos assim. Então eu digo que a teoria e a prática tem uma brecha que às vezes tem uma eternidade ali no meio que nunca se encontram, né? Mas enfim, sermos sal e luz vai muito além, né, de nós juntarmos a teoria na prática. É realmente fazermos a diferença. Por quê? Quando tu estava falando sobre esse testemunho de ter orado por uma pessoa, eu tenho muito cuidado, e pode ser que esse cuidado seja um erro, né, que eu cometa muitas vezes, mas é de quê? Não envergonhar o evangelho, de certa forma, termos inteligência para aplicar a palavra no dia a dia. Porque muitas vezes eu presenciei cristãos, que eu não sei até que ponto eram realmente cristãos ou não, mas que se importavam mais em fazer um show, de repente nesse momento de, uma pessoa chegou lá, então agora eu vou levantar a mão e eu vou chamar todo mundo que está na praça para olhar, porque agora eu vou operar um milagre aqui, né? Às vezes se denominando, dizendo que não, eu vou fazer alguma coisa. E não a inteligência de fazer como Cristo muitas vezes fez. Eu vou sentar com essa pessoa, eu vou trazer para um canto para orar com ela, não preciso que todo mundo escute falar palavras altas e palavras bonitas para todo mundo escutar. Então assim, como é que é esse exemplo na prática? De nós termos essa inteligência, esse cuidado, o quanto isso é importante, né? De nós termos esse discernimento de como fazer a obra, de como falar, e como é que a gente se porta em confrontos que a gente tem, né? Isso muito prático. Por exemplo, vem alguém largar uma piadinha pra ti, ou te inclui numa piada, nós estamos aqui, o crentezinho deixa ele de lado ali porque ele não vai participar aqui, de repente vai ser pejorativo contigo. Como é que a gente faz? A gente vai lá e bota a mão na cabeça, agora eu vou te repreender aqui no meio de todo mundo? Ou a gente vai usar a inteligência para deixar as nossas atitudes transparecer? Vocês já passaram por algum momento desse? Já teve algum momento que teve que ser colocado em xeque esse lado sanguíneo que a gente tem, né? De querer responder, de querer mostrar autoridade ou alguma coisa do tipo, e ter que se conter e esperar? Qual é a dica que vocês dão para alguém que passa por um exemplo como esse? Nessa parte, eu como fui criado no lar cristão, acho que já falei isso antes, eu era muito religioso, assim. Então, quando era
quando eu era mais novo, no caso, né? Quando era alguém que era contra o que eu acreditava, eu já, no meu coração, no meu interior, já pensava, eu não preciso agradar, ou eu já sou contra, ou eu vou bater de frente, porque eu tô certo. Mas não é bem diferente daquilo que Jesus ensina, né? De ser manso, de ser humilde, e também a gente vê a Bíblia, né? Tipo, a gente vê Paulo ali, chega lá pros gregos, né? E pergunta, o que é essa estátua aqui do Deus desconhecido, né? Usou a cultura deles, né, para falar naquilo que ele acreditava. Não desrespeitou, né? Não foi contra. E é sobre isso, né? Sobre usar o amor de Jesus, né, que ele nos ensina para ir onde a gente estiver, né? Sem estar sempre armado, sempre estar não vou perder na discussão, não. Às vezes é mais importante ganhar a discussão do que a oportunidade de pregar o evangelho, né? Verdade. Estamos falando realmente o que é a prática, né? O que nós vivemos no nosso dia a dia. E eu sei que tu tem um testemunho, já ouvi em pregações aqui na igreja, tu trazer exemplos do teu dia a dia na vida como cristão, e tu já nos deu aqui alguns exemplos também. E te pergunto, né? Tem algum testemunho da tua vida, do teu dia a dia, que possa trazer um... Eu gosto muito de testemunho, eu sempre... É um acréscimo na nossa fé, porque o testemunho ele é prático, né? Quando nós estávamos aqui conversando sobre várias situações, a gente sempre pensa, mas às vezes a situação lá na Bíblia parece, mas aconteceu há tanto tempo, eles eram homens diferentes, eram de carne e osso como nós somos, né? Mas às vezes são exemplos que são longe. Quando a gente traz exemplos mais próximos, a nossa fé parece que ela acrescenta de certa forma, né? Então, Pastor David, tem algum exemplo mais que tu queira, né, nos trazer, nos demonstrar, falar, que possa ser usado para que as pessoas entendam que sim, é possível, né, sermos cristãos em meio a tanta diversidade do que a gente vive? Acredito eu que talvez tu esteja falando no dia que eu trouxe, né, um exemplo que eu fui confrontado num posto de gasolina por um frentista. E eu estava ali abastecendo e nisso parou um carro na nossa frente. E dali desceu duas mulheres bem trajadas, né, e eu vi que ele já começou a olhar com os maus olhos aquelas mulheres ali. E aí ele começou a me chamar, olha, né, me indicando a olhar, né, as mulheres. Sim. E eu estava ali dentro do meu carro fazendo algumas anotações, não levantei os meus olhos para olhar, né, quando ele chamou. Eu vi porque eu estava ali e o carro estava de frente, né, e não dei muita atenção no que ele estava falando. E aí depois ele continuou, tu não gosta de mulher? Por isso que você não tá olhando. Aí eu respondi para ele, né? Falei assim, não gosto. Eu gosto, a minha tá lá me esperando lá em casa. Eu sou casado e gosto da minha mulher e sou feliz com ela. E aí ele, naquele momento ali, ele tomou aquele susto porque ele não estava esperando aquele tipo de resposta. E daí ele falou assim, que igreja que tu congrega? Já na hora. Na hora. Você é evangélico, né? Você é crente? Eu falei assim, sou, graças a Deus. E aí ele falou, pois é, eu já passei por tantas igrejas e não consegui firmar, e eu precisava de ir em algum lugar para me poder firmar. Aí eu passei o endereço da nossa igreja e tudo, mas eu falei com ele assim, às vezes a gente não precisa de uma igreja. Às vezes a gente precisa de entender o que a gente é diante de Deus. E aí ele falou, porque hoje tem tantas igrejas aí também que faz tudo quanto é coisa de errado, né? Aí eu falei, deixei em off aquilo ali, ele tinha terminado de abastecer o carro e ficou aquilo ali registrado. Porque talvez em outra época, quando eu era mais novo, eu não ia perder aquela oportunidade ali, né? Digamos, talvez entraria com alguma piada, né? Falando também agasalho, e até me ofenderia, né? Mesmo eu sendo evangélico há bastante tempo, sabendo que o comportamento correto era aquele que eu tive ali naquele momento. Sim. Mas talvez em outra época não. Eu ia rir com ele também e usar talvez alguns termos pejorativos, né? Para falar a respeito daquelas mulheres. Mas hoje eu já entendo que se é uma oportunidade de nós testemunharmos a Cristo, por que vamos perder? Exato. Não é a minha masculinidade que estava ali em jogo, né? Muitos talvez errariam por conta disso. Você não gosta de mulher? Né? Porque o inimigo ele vem assim para nós, né? Ele vai sempre te questionar, se tu é filho de Deus, por que tu não transforma a pedra em pão? Ele sempre vai trazer
algo para mexer no nosso ego, para mexer no nosso orgulho, para desvincular nós do fruto do Espírito. Verdade. Né? Nós, hoje a humanidade, ela busca validação, né? A todo momento. E muitas vezes a gente esquece dos nossos princípios para nos validarmos com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, com uma pessoa que está ali trabalhando, frentista de posto, abastecendo o teu carro, e, não, mas eu não posso dizer que eu sou menor do que ele. Então, se ele é o machão e vai falar assim, eu sou mais macho do que ele, já vou lá e falo coisa pior ainda, né? Isso é algo que é a prática, diferente da teoria, né? Se nós perguntássemos, todo mundo diria, não, o certo é o que o pastor David fez, mas o que a gente faz no nosso dia? Qual é a prática que a gente tem em momentos desafiadores como esse, né? Uma das coisas que nós sempre falamos é, nós temos que muito entender quem nós somos, a identidade de quem nós somos filhos, e nós não precisamos de validação com ninguém para mostrar quem nós realmente somos. Mas fala pra nós, Gui, tenho certeza que tu lembrou de alguma coisa aí também, algum testemunho, algum momento de vida, ou até mesmo, né, no último Outside que a gente teve agora, nós falamos sobre cultura e entretenimento, né, como os jovens devem se portar em diversas culturas que são, que a gente vive, né, entretenimentos que a gente tem, diversos que a gente tem hoje na juventude. Quais são algumas dicas, né, práticas de como que a gente vai se portar diante de diferentes coisas que nos são oferecidas no nosso dia a dia? Boa. Eu acho que a gente tem que manter os nossos olhos fixados, né, em Jesus, mas tem algumas coisas que o pastor David falou até. A questão da gratidão, né? A gente fez um podcast sobre isso, né? Porque se a gente lembra de agradecer todos os dias, né? Daí tu lembra que a casa que tu tem foi Deus que deu, então tu já não vai reclamar, tu já vai ter mais zelo pelas coisas. O carro que tu tem foi Deus que te abençoou também. Então tu vai pensar aonde tu vai, né? O jeito que tu vai dirigir ele e tal. Então, quando a gente é grato, a gente já tem esse amor, né? Esse zelo pelas coisas, pelo jeito que tu vai fazer. A questão, é uma das coisas que a gente fala muito, eu já falei também, acho, outras vezes, que é o lema lá da nossa empresa, que é tudo que tu for fazer, faça de coração como se fosse para Deus e não para os homens. Quando a gente pensa assim, não, mas aquela pessoa ali, ela merece uma resposta ruim, ela merece um retruco, né? Mas né, aquela pessoa ali não vale nada. Mas se tu for pensar que, né, se tu fosse fazer isso para Deus, né? Como tu responderia, como tu agiria, né? Como tu serviria, né? Então, é uma das coisas que, às vezes, que eu tô me perdendo, né? Pô, qual é o lema que a gente acredita, né? Então, principalmente no trabalho, assim, dá bastante diferença, sabe? E orar sem cessar. Amém. Orar sem cessar, que não é tu, às vezes, parar muito tempo pra orar, não, mas é agradecer. Tá conectado ali, né? Tá conectado, abençoar as pessoas. Às vezes tá na correria, mas tu lembra de alguém, tu lembra de algum irmão, tu lembra de alguém que tá afastado também, né? E daí tu, rapidinho, tu faz uma oração, tu abençoa. E isso faz bem pra gente também, que a gente lembra que daí que a gente também é falho, que a gente é pecador, que a gente também precisa de perdão. E assim a gente reconhece Cristo no dia a dia. Verdade. Nós aqui, né, nesses poucos minutos de conversa, a gente já falou sobre alguns exemplos que a gente pode seguir para evitar esses erros, né? Falamos aqui sobre priorizar uma oração diária, uma oração contínua, sobre conhecer a palavra para não sermos influenciados, né, por tantas culturas, tantas outras diversas opiniões que vão trazer a nosso respeito, mas nós conhecemos o livro, a palavra, quem nos deixou escrito para seguirmos, a gente vai deixar de ser influenciado por eles, ter mais empatia com as pessoas, ouvir mais, falar menos, ter essa empatia de ter a atenção, né, nas nossas relações do dia a dia e nessas oportunidades demonstrar a Cristo pelas nossas ações. Não precisamos de palavras, né? Eu nunca sei quem foi, mas acho que foi Martinho Lutero. Se não foi, a gente corrige depois ali, que falou que pregue em todo momento. Ainda que para isso seja necessário usar palavras.
mas vamos pregar com a nossa vida, com as nossas atitudes, né? Porém, a gente sabe que tudo tem que ter feito uma manutenção. Eu sempre vou citar o Guilherme como exemplo disso, ele sempre me confronta e fala muito sobre o cultivar, né? Cultivar, tem que botar água, tem que botar adubo, tem que cuidar. Daí você vai falar com a minha avó diz que tem que falar palavras boas pra plantinha, senão a flor já não sai. Tem todo um cultivo que tem que ser feito para aquela planta crescer, né? E a gente sabe que no caminhar de fé das pessoas, muitas pessoas são feridas, são machucadas, são influenciadas, às vezes por estar distante da palavra. E algumas vezes essas pessoas, elas enfraquecem, né? Acabam enfraquecendo no meio da fé, no meio de tantas opiniões que tem. Pastor David, uma pergunta final, assim, pra gente ajudar essas pessoas. A gente sabe que, seguindo todos esses exemplos que a gente falou, já tá no caminho. Mas às vezes a pessoa já não tem mais a força para orar diariamente, não tem mais aquele desejo, aquela sede de ler a palavra. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Qual é o conselho que a gente pode dar para essas pessoas que estão enfraquecendo na fé por muitas opiniões e muitas vozes que têm escutado de tantos assuntos diversos? O que a gente pode falar para elas a ponto de que elas voltem para o caminho correto ou se fortaleçam mesmo estando nesse caminho? Uma prática que eu levo é fazer com que a pessoa ela enxergue a Cristo. Porque o que leva a pessoa, às vezes, hoje, né, a estar nesse estado emocional que tu acabou de descrever para nós, pessoas que já estão cansadas, pessoas que já estão feridas, foi alguém que deu um mau testemunho para ela. Sim. Às vezes, uma pessoa que ela esperava uma atitude ou um comportamento e ela recebeu outro em troca. E muitas das vezes de pessoas que, como nós estamos citando aqui, que era para dar o exemplo, né? Que era para dar o exemplo. Então, assim, uma das coisas que eu carrego é tentar mostrar Cristo. Fazer com que essas pessoas, elas enxerguem a humanidade da pessoa. Porque se tem, acho que, um remédio que cura na palavra, é o perdão e o arrependimento. Eu não consigo ver de outra forma a pessoa receber uma cura se ela não usar esses dois medicamentos, o arrependimento e liberar o perdão. Então, um dos conselhos que eu tenho e que às vezes eu transmito à pessoa é fazer a pessoa enxergar Cristo. Né? Eu sei que você está cansado, eu sei que certa pessoa te feriu, te magoou, ela não representa o cristianismo, né? Vamos levar a pessoa a Cristo. Ela não representa, ela foi falha, ela foi ser humano contigo. Ela não é Deus, não foi Deus que errou contigo. Então libera o perdão para essa pessoa. Né? Libera o perdão. E Jesus, ele pode fazer muito mais pela sua vida. Né? Tenta enxergar que Jesus, ele deu a própria vida dele em função da nossa. Então ele, com certeza, vai agir na sua vida para que esse contexto venha a ser mudado. Talvez possa usar a minha vida, né? Eu sempre me coloco também à disposição da pessoa, porque muitas das vezes é muito fácil, né? A pessoa chega com fome na nossa porta, eu vou orar por ti, e a pessoa está com fome, né? Uma oração não vai resolver o problema dela. Não vai encher a barriga. Né? Você vai ter que pegar e fazer o quê? Vai chamar essa pessoa para dentro do teu lar, senta aqui, vamos alimentar, já fizemos isso. Tu falou, gosto de testemunho, eu vou falar mais outra. Amém. Pode ir. Nós morávamos na capital, né? Uma fase assim, bem interessante da minha vida. Na época eu fazia essa faculdade. E Deus colocou no meu coração de fazer um trabalho evangelístico com os mendigos daquele lugar. As pessoas que dormem em abrigo. E ali eu comecei a orar em cima desse propósito. Convidei alguns irmãos direcionados por Deus naquele trabalho. E nós saímos por volta de 12 horas da noite e voltávamos para casa às 4h30 da manhã, 5h30 da manhã. E levávamos sopa para essas pessoas, sentávamos com ela e aquele período ali foi uma fase da minha vida que eu fui criando uma, vamos dizer assim, uma apatia, né, com essas pessoas de rua. E aí nós estávamos em casa, eu e a minha mãe, e chegou um rapaz pedindo na porta, e daí ela pegou um dinheiro que ela tinha e falou assim, olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas faz um favor para mim. Eu quero tomar um refrigerante agora na hora do almoço. Era a hora do almoço.
E daí ela deu R$ 50 para ela, para ele naquele dia. E falou assim, tu vai lá e compra o refrigerante, na hora que tu voltar, eu vou te dar um dinheiro desse que você vai trazer de troco. E aí ele virou as costas e eu já fui pro lado dela, falei assim, você não vai ver o dinheiro nunca mais. Já testando a fé do... E daí ela pegou e falou assim, Val, minha mãe também é evangélica, né? E ela falou assim, vou sim, Deus tem uma palavra para esse rapaz. E daí esse rapaz foi lá, comprou o refrigerante, trouxe para ela, trouxe o troco para ela, e dali do troco ela pegou e entregou o dinheiro para ele. E quando ela entregou o dinheiro para ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou assim, nunca ninguém me deu um voto de confiança desse. Uau. E daí, assim, nós chamamos ele para dentro, tava na hora do almoço, almoçamos com ele ali. E aquele rapaz ficou marcado nas nossas vidas, ao ponto de nós orarmos por ele bastante tempo. Então, é você, às vezes, receber a pessoa, igual você falou, ela tá ferida, ela tá machucada, ela tá em cima de uma necessidade. Compreender isso primeiro. Antes de você querer enfiar um evangelho goela abaixo dessa pessoa. Né? Por isso que eu falei, leva a Cristo. E levar a Cristo não é, às vezes, você enfiar um evangelho, uma palavra, um sermão. É você buscar aquilo que nós estamos falando aqui, que é o centro, é testemunhar através das atitudes. Quando aquele rapaz ele recebeu aquela oportunidade ali, ele foi e voltou. Aquilo também foi um exemplo para mim naquela tarde. Sim. Porque foi muito direcionado por Deus. Né? Então, esse é, dentro da pergunta que você me fez, talvez seja algo que eu uso e que às vezes eu indico. Olhar a pessoa, enxergar a necessidade dela, fazer ela enxergar Cristo, fazer com que ela vá pelo caminho do arrependimento e do liberar o perdão para que haja cura. Amém. Para que haja cura. É um testemunho realmente prático, né? Não foi só o dinheiro. De repente era muito mais barato, ela só dá uns R$5, uns R$10 e vai embora. Mas não, ela aproveitou o momento para dar um voto de confiança, de repente restaurar uma ferida que ele tinha e trazer um momento ali de ter uma palavra, de ter uma aproximação, uma atenção com aquela pessoa. Guilherme, contribui para nós? E fez o que Jesus faria, né? Que é trazer para a mesa, né? Apresentou Jesus do jeito que ele faria, que ele não deixava ninguém de fora, né? E até eu lembrei daquela versículo lá em Colossenses que fala que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Às vezes a gente vê tanta coisa errada no mundo, mas é pelas nossas atitudes que a gente consegue apresentar Cristo, né? E são coisas simples, né? Não é nada, às vezes não é nada de falar muito bem, não é nada de ser tão bom em pregar uma palavra, mas nas pequenas atitudes tu mostrar Cristo, né? Como o pastor falou. Amém. O tempo passou rápido demais, né? A gente a vontade era de ficar aqui conversando a noite inteira, mas já se encaminhamos aqui para o final, vamos, né, finalizando. E para finalizar, eu lembrei, agora eu tô falando, eu lembrei daquele hino, nossa, muito antigo, onde você fala da verdade. Pra nós, então. Não. Mas um hino que fala sobre mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Nossa. Porque se a gente não mudar, né? Eu esperar que o David mude pra me mudar é fácil. Eu apontar o dedo e você vai falar, tu tem que ser crente lá no teu serviço, porque daí eu vou ser no meu. Não, mude o mundo mudando primeiro você. Aí depois que tu tiver mudado, tu não vai nem enxergar mais o erro do outro, porque a gente julga muito pelo fato de amar pouco, né? A gente quer julgar bastante. Mas enfim, né? Façam suas considerações finais e a gente vai encerrando por aqui, já deixando, né, uma lacuna em aberto pra gente ter mais um convite do Pastor David lá numa próxima oportunidade para falarmos muito mais sobre esse testemunho lindo de fé que ele vem nos demonstrando até aqui. Eu acho que tu falou, até lembrei daquele versículo que quem é muito perdoado, muito ama, é isso? É isso que é o versículo? O contexto é esse, agora a Wikipédia da Bíblia na minha cabeça não buscou, mas... mas a gente é mais ou menos falando que quem já foi perdoado, né? Quem entendeu o perdão, né? Todos fomos, mas quem entendeu... E a gente às vezes, eu digo por mim, né? Mas às vezes a gente quer muito cobrar dos outros aquilo que a gente não faz, né? Então, quando a gente acho que a gente tava conversando até com o Wesley ou com o Nando esses dias aí sobre isso, que às vezes a gente tem esse senso de justiça, né? De, não, mas aquele irmão errou, alguma coisa aconteceu e
E na verdade, todos nós fomos perdoados, né? Todos nós era o Barrabás da história, né? Verdade. Então que a gente possa amar mais, né? E quando a gente começa por nós, as atitudes por nós, né? No nosso trabalho, na nossa casa, a gente vai plantando uma sementinha de Cristo aí. Amém. Tu fez lembrar de Barrabás. E a gente carrega, né, dentro das brincadeiras. E quando chegar lá no céu, a gente quer pegar Adão e Eva e dar uma surra, né? E certa feita, conversando com os familiares, eu falei assim, dá uma surra por quê? Porque se talvez nós estivéssemos lá, nós não tínhamos comido só a fruta, nós tínhamos comido o pé inteiro. Tinha cortado a árvore. Tinha comido o tronco, as folhas e tudo. Então, assim, é enxergar essa humanidade em nós, que nós somos deficientes. Então, pra que julgar? Né? Pra que julgar? Isso aí. Vamos julgar menos e amar mais, né? Estamos chegando ao final de mais um episódio do Bicast. Nós queremos convidar todos vocês para que se inscrevam no canal, para que curtam, compartilhem, enviem esse testemunho para mais pessoas, que nós estaremos aqui com mais episódios, com mais histórias, com mais pessoas, para nós falarmos um pouquinho mais de todos esses assuntos, sobre fé, curiosidade, cultura, tudo que vai agregar nos assuntos que nós estamos convivendo aqui na igreja e como igreja que nós estamos. Segue o canal aí que você não tá seguindo, hein? E compartilha esse vídeo pra todo mundo aí, galera. Valeu mais uma vez e que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau!